Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, olha só, o teste ele tinha, aqui acho que são 12 perguntas, né? E os pesos eram muito parecidos, não eram exatamente iguais porque divide 10 pontos por 12, dá uns quebradinhos, então tinha algumas questões que tinham 0,1 pontos a mais, tinha outras que tinham 0,1 a menos e assim por diante. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos começar sobre a pergunta 1. E aqui até tem um detalhe, né? Tem algumas perguntas que se você olhar aqui nas estatísticas, ó, se pegar essa 1 primeiro, por exemplo, o acerto foi legal, essa 2 aqui o acerto foi legal, essa 3 aqui o acerto foi bem legal, essa daqui também foi bem legal, mas teve algumas, ó, sobre manutenção preventiva, por exemplo, a quantidade de acertos foi pequena, né? Teve outra aqui, ó, que ficou 50%, 50-50, então é legal a gente avaliar principalmente essas questões, mas vamos passar por todas, assim a gente tira eventuais dúvidas aí. Algumas coisas eu também acredito que tenham acontecido por uma questão como é que se diz? De interpretação linguística mesmo, né, das coisas. Então, vamos explorar as questões aí e a gente já vê. Então, e aqui tem um outro detalhe, tem um primeiro detalhe que eu já queria colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Várias questões vocês encontraram isso daqui, ó, uma alternativa assim, ó, nenhuma das outras alternativas. Nenhuma das outras alternativas, primeiro porque ele embaralha as alternativas, né? Então não dá para saber se essa aqui vai dar por último ou não. Mas além disso, eu sempre que eu coloco uma alternativa dessa, pode acontecer duas coisas aqui. Acabei clicando nela sem querer. Pode acontecer duas coisas aqui. Ou ou realmente essa é uma alternativa, né? Quer dizer, as outras alternativas realmente estão incorretas. Perdão. Ou o que pode ter acontecido é que eu estava gerando alternativas aqui e, lógico, quando você vai fazer prova teste, você tem que gerar alternativas incorretas também, né? E às vezes chega num ponto que você tem que gerar uma alternativa muito nada a ver, assim, sabe? Algo que praticamente insulta a inteligência do pessoal. Então eu prefiro, em vez de gerar uma quinta alternativa que não tem absolutamente nada a ver, colocar uma dessa em nenhuma das outras alternativas aqui, porque eu sei que se tem uma certa aqui no meio, essa daqui não vai ser a certa. E pelo menos não é algo que fique ruim para vocês, né? Mas aqui, ó, sobre o custo de manutenção, tem várias coisas aqui, várias afirmações que nós temos que analisar. Então vamos ver aqui, ó. Envolve exclusivamente os custos envolvidos na compra ou troca de peças do objeto engenheirado sob manutenção e eventuais serviços relacionados a essa operação. Então aqui nessa alternativa a gente está falando que envolve exclusivamente custos de peças e serviços. A gente sabe que não é só isso, né? Custo de manutenção envolve risco, envolve downtime de máquina, envolve indenização, envolve multa, envolve um monte de coisa. Então não são apenas os custos envolvidos na operação. Depois aqui, envolve os custos de peças de reposição, serviços, mão de obra, perda de receita causada pelo tempo que o objeto ficou indisponível, custos de indenização e hospitalares em caso de falha e multa por indisponibilidade, caso o sistema esteja sujeito a esse tipo de legislação. Essa alternativa que é uma boa alternativa, né? Porque ela realmente envolve todos os custos e tem essa questão da multa por indisponibilidade também, que é algo que eu até comentei com vocês em uma certa aula, de que
Tem um equipamento lá que é basicamente um balanceador de carga de rede elétrica, né? É um equipamento que o meu orientador lá da Unicamp teve a oportunidade de fazer um serviço nesse equipamento. E a questão era que se ele ficasse indisponível, por motivo que fosse, é, é, a planta teria que pagar uma multa lá de R$ 100.000 por equipamento por dia de indisponibilidade. Então, assim, é uma multa absurda. E isso entra no custo de manutenção também, né? Então, se você não fizer a manutenção, você vai ter esse custo que é inclusive o custo da multa. Por isso que entra no custo de manutenção. E aí, por isso que você tem que manter a sua manutenção em dia. Manter a manutenção é bom, né? Manter a manutenção em dia para que você não tenha esse tipo de custo. Então, essa daqui ela é a alternativa correta. Mas tem outras aqui, ó. Envolve o custo de peça de reposição, serviço de mão de obra, perda de receita causada pelo tempo que o objeto engenheirado esteve indisponível. Aqui está faltando os custos de indenização e hospitalares aqui, né? E aqui a última alternativa envolve os custos de peça de reposição, serviços, mão de obra, perda de receita pelo tempo de indisponibilidade e deve considerar também os custos de indenização e hospitalares em caso de falha. Aqui está quase certo, faltou só realmente a questão da multa por indisponibilidade aí, né? Por isso que essa alternativa do centro aqui é a certa. Não tem. Olha só, em tempos de pandemia tá dando para ficar preocupado já. Então, por isso que essa alternativa do centro aqui é a certa. Vamos para a pergunta 2. E pessoal, se tiverem qualquer dúvida, qualquer objeção aí, a gente só falar, a gente vai conversando aí. Pergunta 2 aqui, ó. Sobre o conceito de manutenção, é possível afirmar que... Aí tem várias alternativas aqui. Acho que essa daqui foi uma das que teve um grande índice de acerto, mas vamos lá. Envolve todas as ações técnicas e gerenciais necessárias para que o objeto engenheirado seja mantido ou trazido de volta ao estado aceitável de desempenho de suas funções. Outra alternativa, envolve todas as ações administrativas e gerenciais. Na verdade, envolve as três, né? São as administrativas, técnicas e gerenciais. E o final delas aqui, eu acho que é exatamente o mesmo sempre, né? Então, necessárias para que um objeto engenheirado seja mantido ou trazido de volta a um estado aceitável de desempenho das suas funções. Então, esse final aqui a gente já sabe que está certo, né? Que a manutenção ela realmente é um conjunto de ações que deve ser executado para que o objeto engenheirado seja mantido e trazido de volta a um estado aceitável de desempenho das suas funções. Mas aqui a gente precisa escolher qual é o conjunto de ações e, como eu já falei para vocês, envolve as três, né? As técnicas, administrativas e gerenciais, né? Então, se a gente estivesse falando só de ações técnicas, por exemplo, seriam só realmente as ações de manutenção diretas no equipamento, né? Então, troca de peças, serviços, essas coisas. Técnicas e administrativas, né? Quando você fala de administrativas, você já está falando de estratégia de manutenção, custos de manutenção, no sentido de, por exemplo, alocar determinados recursos, determinada quantidade de recursos para a manutenção dos equipamentos e tudo mais. Isso seriam as ações administrativas, né? E as ações gerenciais são as ações que estão exatamente no meio do caminho entre as administrativas e as técnicas, né? Então, se lá o administrativo definiu para mim um orçamento que eu tenho para fazer a manutenção e eventualmente definir algumas prioridades também, lá nas ações gerenciais é que eu vou de fato fazer o plano de manutenção, vou tomar decisões, vou saber qual equipamento eu vou fazer manutenção primeiro, qual eu vou fazer depois, qual eu vou fazer manutenção preventiva, qual que eu vou fazer manutenção corretiva. Isso aqui vão ser as ações gerenciais, né? E as técnicas são as ações de fato. Então, a manutenção ela envolve as três. Por isso, de novo, a alternativa central aqui é a melhor. Depois dessa sobre o custo de manutenção, acho que todo mundo acertou, né? Então, sobre o custo de manutenção,
é adequado que, quando comparado com o custo de operação do equipamento, ele represente uma parcela menor do que 20% do custo de operação. Né? Não faria muito sentido você ter uma manutenção que fosse comparável, né? Tão comparável assim com o custo de operação daquela máquina, né? Quer dizer, seria algo cuja manutenção é muito, muito custosa, né? E talvez envolvesse muito tempo também. Então, 20% ou menos do custo de operação. Pergunta 4. São métricas relacionadas exclusivamente à confiabilidade. Então, a gente vai falar só de métricas de confiabilidade. Aqui tem uma cacetada de métricas, mas nem todas são de confiabilidade. Por exemplo, eficiência, potência e durabilidade. Não, a gente tem eficiência e potência aqui que não são métricas de confiabilidade, né? Elas são métricas objetivas, métricas técnicas ali do equipamento. Depois, a segunda já é a nossa correta aqui, né? Intervalo de confiabilidade, intervalo de disponibilidade e número de falhas por período. Essa daqui são 3 métricas relacionadas à confiabilidade especificamente. Depois aqui a gente tem algumas métricas técnicas de novo, né? Consumo, eficiência, durabilidade até que não, mas consumo e eficiência sim. Depois, já cliquei na errada aqui. A letra D aqui seria intervalo de confiabilidade, intervalo de disponibilidade, que são métricas de confiabilidade, mas eficiência não é. Né? Eficiência ela tem a ver com um parâmetro técnico e a eficiência ela pode ser, aqui está bem abrangente, né? Eficiência pode ser eficiência energética, pode ser eficiência na execução de alguma tarefa, pode ser várias coisas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um colega, esse caso foi muito engraçado. Você vê que o engenheiro solto pela sociedade, ele talvez tem que ser observado, né? Esse colega meu, ele foi comprar uma máquina de lavar. Inclusive, vocês conhecem esse colega meu, vocês podem perguntar para ele, é o Fábio. Perguntem para ele a questão da eficiência de lavagem da máquina de lavar. Ele foi comprar uma máquina de lavar, ou ele estava vendo, sei lá, máquina de lavar roupa, e aí ele viu uma etiqueta numa máquina falando sobre a eficiência de lavagem da máquina e tinha uma eficiência maior do que 1. Né? A eficiência de lavagem daquela máquina era de 1.01. Eficiência, né? A gente que é engenheiro, eficiência de 100% a gente acha estranho, né? Mas uma eficiência maior do que 100% me parece algo impossível mesmo, né? Então ele foi investigar. Ele entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Olha, engenheiro é uma praga. Entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da marca e questionou, né? Falou, pô, como é que existe uma eficiência maior do que 1 aqui, sendo que, né, eficiência não dá para ser maior do que 1, né? Não deveria ser nem igual a 1. E aí eles responderam para ele lá, depois de muito tempo, e acho que depois de algumas rodadas de perguntas, responderam para ele que a eficiência de lavagem da máquina era baseada em um teste padrão, né, onde eles pegavam alguns tecidos, impregnavam sujidades nesse tecido, um nível de sujidade padrão, e realizavam a lavagem em uma máquina também padrão. E a máquina deles conseguiu remover mais sujidades do que a máquina padrão. Por isso, a eficiência é maior do que 1. Então, eu acho engraçado essa questão, mas aí ele questionou, me parece que ele questionou, falou, pô, mas se existe uma máquina cuja eficiência é maior do que 1, exato. Ele falou, pô, então essa máquina deveria ser o padrão agora, né? Aí eles não responderam mais. Mas engenheiro solto na sociedade, gente, é quase uma pessoa doente. É por isso que eu falo para vocês, tome muito cuidado. Quando você sai de um ambiente de engenharia, você tem que voltar a ser uma pessoa normal e sociável, né? Porque senão acontece esse tipo de coisa, né? Comigo acontece frequentemente também. Então vamos lá.
E aqui, no último item aqui, intervalo de confiabilidade, durabilidade e eficiência, né? Então, de novo, tem a tal da eficiência aqui. A eficiência não é uma boa alternativa. Não, eu também imagino, cara. Depois você perguntou pra ele a questão da eficiência de lavagem da máquina de lavar. Ah, essa história é muito boa. Ai, gente, vamos lá. Depois, sobre a manutenção preventiva. Essa daqui foi uma questão muito polêmica. E eu imagino que existe uma diferenciação realmente do porquê que a alternativa correta é a correta e não as outras, né? Mas eu também entendo que talvez a maneira como eu escrevi tornou a pergunta um pouco capciosa, no sentido de que a alternativa certa, ela, a alternativa correta, ela tem uma linguagem que parece que não está muito precisa, mas é isso mesmo, né? Quer ver, ó? Ah, Inclusive, já é a primeira aqui. Sobre a manutenção preventiva, muita gente colocou isso aqui, ó. Muita gente assinalou isso aqui, ó. É uma abordagem de manutenção que busca prevenir falhas e, ao mesmo tempo, otimizar o uso das peças e recursos de manutenção através da previsão da ocorrência de falhas. Isso aqui não é manutenção preventiva, tá? Por mais que pareça, isso aqui não é manutenção preventiva. Isso daqui é manutenção preditiva, que é diferente, né? Por que é diferente? Justamente pela questão da otimização aqui, ó, né? Quando você tem uma manutenção preditiva, o que acontece? Você tem um equipamento e você quer você quer fazer a manutenção daquele equipamento. Só que ele tem subsistemas, ele tem componentes ali que você quer utilizar esses componentes até o final da vida mesmo, né? Você não quer utilizar, não é que nem, por exemplo, a manutenção de carro, que a cada, por exemplo, vamos pegar bem específico, veículos que tem correia dentada. Veículo que tem correia dentada, dependendo do veículo, você tem que trocar essa correia dentada a cada 50 mil, a cada 60 mil, a cada 30 mil quilômetros, né, de rodagem. Isso é uma manutenção preventiva, pessoal. Tá? Por que é uma manutenção preventiva? Porque você tem um período de troca ali, que é um período de troca que não necessariamente ele está otimizado para aquele veículo e para aquela peça, né? Às vezes você troca uma correia dentada com 60 mil, mas ela ia durar até 80 mil, por exemplo, né? Se a gente conseguisse prever o futuro, e até por isso que a manutenção chama preditiva, porque você utiliza inteligência para prever o final da vida daquele equipamento, né? Então, se eu pudesse prever o futuro, eu saberia que aquela peça ia durar até 80 mil. Eu podia passar mais 20 mil quilômetros sem trocar. Mas eu vou trocar com 60 mil, porque 60 mil é uma quilometragem definida pelo fabricante lá, que nessa quilometragem o risco de falha ainda é muito baixo, né? Então, isso seria uma manutenção preventiva. Na preditiva, não. Na preditiva, eu pegaria aquela correia dentada, tiraria do veículo, faria testes com ela, analisaria ela e aí faria uma previsão, falar, olha, isso aqui vai durar mais tantos mil ciclos, mais tantos mil quilômetros, né? E aí eu otimizaria o uso desta correia dentada em específico, né? Então eu vou otimizar, vou utilizar ela até o final da vida mesmo, antes da falha, certo? Então, essa alternativa que não é a correta, justamente pelo fato dessa otimização aqui, ó. A preventiva não otimiza. A preventiva, o que ela faz? Ela propõe uma troca do equipamento justamente para que você evite um custo de manutenção muito alto, né? Então, isso aqui, ó. Olha a primeira. É uma abordagem de manutenção que busca prevenir altos custos, mas que, quando necessário... não é a primeira não, hein? Eu li só o começo, achei que era, mas não é. A primeira diz o seguinte, ó. É uma abordagem de manutenção que busca prevenir altos custos. Até aí, beleza. Mas que, quando necessário, permite que os itens falhem antes da substituição. Não. Se permitiu que falhar, se permitiu a falha, é corretiva. Não é preventiva. Então, não é a A. A B a gente já sabe que não é por causa da otimização, né? A preventiva não faz otimização,
né? Ela simplesmente troca no intervalo pré-definido lá. Se está ótimo, se não está, não sabemos. Na letra C, é uma abordagem de manutenção que busca prevenir falhas que possam causar danos a pessoas. Por mais que a gente queira prevenir danos a pessoas, não é o único foco da manutenção preventiva, né? A gente, lógico, quer tem a questão da segurança, mas também você quer prevenir altos custos, né? De manutenção de uma maneira geral. Aqui nenhuma das outras alternativas e na última aqui é uma abordagem de manutenção que busca prevenir falhas que possam causar qualquer tipo de custo de manutenção elevado. E aí tem a ver um pouco com essa questão aqui do custo da manutenção, né? Essa não, essa daqui, ó. Quer ver? Essa daqui, ó, sobre o custo da manutenção. A primeira pergunta. Porque olha quanta coisa o custo de manutenção envolve. Envolve peça de reposição, serviços, mão de obra, perda de receita pelo downtime, custo de indenização hospitalar em caso de falha e multa por indisponibilidade. Então, olha só. Ela é uma abordagem que busca prevenir falhas que possam causar qualquer tipo de custo de manutenção elevado. Esse custo de manutenção elevado pode ser um downtime grande de uma máquina por causa de uma falha? Pode. Pode ser uma indenização por causa de danos a pessoas, né, custos hospitalares e outras coisas? Pode também. Pode ser uma multa gigante por causa de indisponibilidade? Pode. Pode ser um custo alto, porque se aquele negócio falhar, vai falhar um monte de outras coisas, e o serviço para trocar é complicado e caro, e as peças são caras? Pode. Tudo pode. Então, por isso que está aqui, ó. É uma abordagem de manutenção que busca prevenir falhas que possam causar qualquer tipo de custo de manutenção elevado, porque já envolve tudo aquilo lá, né? Então, e aqui não tem nenhuma questão de otimização aqui, ó. Aqui é prevenção de custo elevado mesmo, né? Até por isso que as empresas normalmente têm um plano de manutenção que é misto, né? Uma parte é manutenção corretiva, outra parte é manutenção preventiva, né? Por quê? Justamente para baixar custo, porque se fosse só corretiva, o custo poderia ser alto demais, né? De você fazer manutenção só após a falha. Então essa alternativa aqui é a mais correta, tá? Essa aqui foi uma questão bem polêmica, por isso eu quis discutir ela mais com vocês. Depois, a pergunta 6 aqui, ó. Sobre a manutenção corretiva, o que a gente pode dizer sobre a manutenção corretiva? Então vamos lá. É uma abordagem de manutenção que visa corrigir, não, aqui foi erro de português mesmo, né? Processos ou projetos para evitar falhas. Não, pelo contrário, né? A corretiva ela é feita depois da falha, né? É uma abordagem de manutenção que busca a correção de alguns processos para a redução de ocorrência de falhas, mas que ao mesmo tempo é permissiva com falhas menores. Também não, né? Também ela não é. Isso aqui seria uma melhoria de projeto para reduzir a ocorrência de falhas. Não tem nada a ver com manutenção corretiva isso aqui. Nenhuma das outras alternativas, precisamos analisar as outras duas para ver se ela é a mais correta. Outra questão aqui, outra alternativa, é uma abordagem de manutenção que visa a substituição ou reparo de peças mediante a falha. Aí sim, né? A corretiva é exatamente isso. Falhou, você vai lá e corrige. E depois aqui outra alternativa. É uma abordagem que foca na correção de projetos através de métodos como o FEMEA para evitar ou atenuar a ocorrência de falhas. Também não, né? Quer dizer, você não vai corrigir o projeto, você vai corrigir a falha, né? Por isso que essa alternativa aqui é a alternativa correta. Bom, pergunta 7, pessoal. Já passamos da metade da prova aqui, já fizemos 6. Pergunta 7. Sobre os custos de manutenção envolvendo manutenção corretiva e preventiva. Essa daqui também, se eu não me engano, ela foi uma questão polêmica. Vamos ver. Manutenção preventiva e corretiva. Não, até que não. Mas vamos lá. Aqui, ó. A gente tinha até uma figura em algum dos slides aqui. Deixa eu buscar esse slide aqui. Gestão de manutenção. Novas. Deve ser nessa aqui, se eu não me engano, ou na próxima.
essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela é a chave para você responder aquela questão, né? Então você tem aqui, vou até aumentar mais aqui, ó. Aumentar mais, aumentar menos é ótimo, né? Vou até aumentar. Então aqui, ó, você tem custos de manutenção corretiva, né? Custos de manutenção preventiva e aqui embaixo você tem o esforço preditivo, né? Quer dizer, o que é o esforço preditivo? Esforço preditivo zero quer dizer que você só vai fazer manutenção corretiva. E esforço preditivo alto quer dizer que você só vai fazer manutenção preventiva, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu escolher só manutenção corretiva, o meu custo ele vai acompanhar essa curva aqui, meu esforço preditivo vai ser baixo. Então, meu custo ele está nessa região aqui, ó, certo? Se eu escolher só manutenção preventiva, o meu esforço preditivo é alto e eu vou estar nessa região aqui, eu vou seguir essa outra curva aqui, ó, certo? E se eu tiver em algum lugar no meio do caminho, o meu custo ele vai ser a soma dessas duas curvas aqui, ó, da curva de manutenção corretiva com a curva de manutenção preventiva. Repara que eu tenho um ponto aqui onde a soma dessas curvas é a menor possível, né? Que é esse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho a soma das duas curvas como sendo o menor custo. E é isso que a gente quer. No fim das contas, a manutenção ela busca reduzir custos, né? Então eu vou escolher um conjunto de ações de manutenção corretiva e o conjunto de ações de manutenção preventiva. Vou combinar esses dois conjuntos de forma que o meu custo de manutenção, no fim das contas, seja o mais baixo possível. É aquilo que eu falei para vocês, o exemplo da lâmpada lá, né? Lâmpada é um ótimo exemplo. A menos que seja um negócio que esteja realmente voltado à segurança, vamos dizer que é uma lâmpada de iluminação comum. Ninguém fica fazendo esforço preditivo para saber quando que aquela lâmpada vai queimar. Ela vai queimar, ela simplesmente vai queimar. Quando ela queimar, alguém vai lá e troca, né? Então, é um item que não compensa você fazer um esforço maior do que simplesmente deixar ela queimar e ir lá trocar. Então, é um item que o custo mais baixo de manutenção dele é um custo de manutenção corretiva, né? Agora, se você voltar, por exemplo, para o veículo lá, questão da correia dentada. Se falha a correia dentada, você está enrolado, porque com certeza vai ocorrer impacto ali entre o pistão, você vai perder a sincronia do comando de válvula ali com o virabrequim, né? E quando você perde essa sincronia, você vai ter uma válvula abrindo e ao mesmo tempo um pistão subindo. Então você vai ter choque do pistão com a válvula, vai danificar pistão, vai danificar válvula, vai danificar camisa, vai danificar comando, vai danificar tudo, né? Então, se você não faz essa troca dessa correia dentada preventivamente, você vai ter um custo de manutenção muito maior depois. Então, esse é um item que compensa muito você ter uma manutenção preventiva dele e não preditiva, porque quando a manutenção é preventiva, você tem um downtime menor, né? Então, o seu veículo vai ficar disponível por mais tempo, porque você só vai ter o tempo ali de trocar a correia, que é mais rápido do que consertar todo o eventual dano que seria feito no motor e tudo mais. Então, tem itens que têm essa característica de que a manutenção preventiva é algo que vai gerar menos custo do que a corretiva. E tem outros itens em que a corretiva é a mais adequada para gerar um menor custo. Então, você vai criar um conjunto dessas duas ações aqui de forma a minimizar o seu custo. É isso que toda empresa vai fazer. Então, se você voltar aqui para a nossa avaliação, ó, sobre os custos de manutenção envolvendo manutenção corretiva e preventiva, pode-se afirmar que a correta aqui é a mais comprida, né? A combinação de esforços de manutenção preventiva e corretiva pode gerar um custo menor de manutenção do que apenas o uso de uma das estratégias. É exatamente isso, né? Então, ó, na letra A, que ações de manutenção corretiva são as que geram menores custos. Não necessariamente. Ações de manutenção preventiva são as que geram menores custos. Não necessariamente. Ações de manutenção preditiva são as que geram menores custos. Não necessariamente. Nenhuma das outras aqui não é, porque a gente já sabe que existe uma combinação das manutenções aí.
Pergunta 8. Tecnicamente, o conceito de confiabilidade refere-se a... Aí tem algumas coisas aqui que são confiabilidade no sentido genérico e não é o sentido genérico que nós estamos buscando. Por isso começa com tecnicamente aqui. Então, letra A. O nível de confiança que o consumidor tem ao adquirir um produto de uma determinada marca. Não, isso daqui é conceito geral, não é um conceito técnico. Letra B. O nível de confiança que o consumidor tem ao adquirir um produto, no sentido de que aquele produto não vai falhar em um curto intervalo de tempo. Também não, né? Não é só sobre consumidor e produto e aquisição aqui. A confiabilidade ela é a confiabilidade de um item. Você já tendo comprado ele ou não, né? Não tem a ver com consumidor e com compra aqui. Letra C. A probabilidade de um produto desempenhar a sua função em um determinado tempo sob condições ambientais normais pré-estabelecidas. Essa sim, né? Por enquanto é a mais correta. Probabilidade de o produto desempenhar a sua função, que é a confiabilidade mesmo, né? Não a gente tem o inverso da confiabilidade, que é a chance lá o risco de falha. Então, o risco de falha ele vai aumentando com o tempo e a confiabilidade vai diminuindo com o tempo. Então, aqui, confiabilidade ela é a probabilidade de um produto desempenhar a sua função em um tempo determinado sob condições ambientais normais pré-estabelecidas. Então, isso aqui tem duas questões importantes aqui. Tem a questão do tempo e a questão das condições ambientais normais. Por que a questão do tempo? Porque uma hora a coisa vai falhar. Você não pode, não existe um projeto de um item que vai durar infinitamente. Uma hora ele vai falhar, Só que você precisa definir um tempo aí pelo qual você quer que o seu objeto engenheirado não falhe, Então existe essa questão do tempo. E existe também a questão das condições ambientais normais pré-estabelecidas, Quer dizer, qual é a confiabilidade de um smartphone? Depende. Você é um smartphone dentro do meu escritório, bonitinho, limpinho, sequinho aqui, ou um smartphone que caiu na tina de cimento no meio da obra. Entendeu? Não dá para dizer que os dois vão ter a mesma durabilidade, Então você precisa definir algumas condições normais, condições ambientais normais. Quer dizer, se você está falando de uma geladeira, por exemplo, se você ler no manual da geladeira, está lá que a geladeira ela não pode ficar num ambiente muito quente, ela não pode ficar exposta ao sol, senão ela vai ser sobrecarregada ali, você tem uma carga térmica desnecessária sobre a geladeira. Televisor, mesma coisa, também não pode ficar exposto muito ao sol, não pode ficar exposto à chuva, essas coisas. Então tem que tomar um certo cuidado, Não é porque o seu item tem uma confiabilidade que você pode fazer qualquer coisa com ele. Tem condições ambientais aqui que tem que ser pré-estabelecidas. Letra D. A probabilidade de um produto desempenhar a sua função indeterminadamente sob condições ambientais normais pré-estabelecidas. Indeterminadamente aqui furou a condição do tempo, Quer dizer, o negócio vai durar para sempre. Não faz sentido. E letra E, a probabilidade de um produto desempenhar a sua função em um tempo determinado sob condições ambientais diversas. Aí, aqui, furou a questão da condição ambiental, Quer dizer, de novo, você não pode deixar o seu televisor na chuva que ele não vai ter a mesma durabilidade. Não pode deixar o celular cair na tina de cimento, ou tem gente que derruba na privada, também não vai durar a mesma coisa, Então... Tem que tomar um certo cuidado com essas condições ambientais aí. Pergunta 9. Essa daqui também, essa foi aquela 50-50. E aqui foi uma questão... essa questão deveria ser bem simples, mas houve... Não sei por que aqui houve esse 50-50. Fala assim, a confiabilidade, o tempo para a primeira falha e a função de taxa de falha são variáveis que não assumem um valor específico, mas sim uma faixa de valores associada a uma probabilidade de ocorrência de cada um dos valores da faixa. A esse tipo de variável damos o nome de... É uma variável estatística, pessoal? A gente fez
bastante essa distinção na aula lá que a gente falou de estatística, onde você tinha uma variável estatística que era associada a uma distribuição de probabilidade de ocorrência e uma variável determinística, que é uma variável que só assume um valor e ponto, acabou, né? E a gente sabe que essas variáveis aqui, tanto a confiabilidade, quanto o tempo para a primeira falha, quanto a função de taxa de falha, elas são variáveis estatísticas, né? Então houve uma confusão aqui, tem outros termos aqui, holística, heurística, probabilística, que são termos que nem estavam na nossa discussão. A discussão era entre determinística e estatística, e a alternativa correta é estatística, né? Mas algumas pessoas colocaram como variável probabilística aqui. Não é o termo correto, tá, pessoal? Variável probabilística, não sei nem se isso é um termo técnico, né? Preciso pesquisar a fundo, mas o termo correto é variável estatística. Beleza? Depois pergunta 10 aqui, ó. A função de tempo para a primeira falha é uma importante métrica da confiabilidade, pois representa. Essa daqui também, até onde eu me lembro, eu acho que o índice de acerto foi bom. Deixa eu ver aqui. Tempo para a primeira falha. O índice de acerto foi bem alto, mas vamos lá. Tempo para a primeira falha. Aqui está dizendo, letra A, maior tempo possível em que o objeto engenheirado passará sem apresentar falhas. Não é necessariamente o maior tempo possível, né? Porque lembra que o tempo de primeira falha ele é uma variável estatística, né? Então, se eu estou falando do maior tempo possível, eu estou falando ali do objeto que demorou mais para falhar, e não é isso que a gente quer. A gente quer a média, né? Porque a gente está falando de uma variável estatística. Nenhuma das anteriores, que aqui até o texto está errado, deveria ser nenhuma das outras alternativas, mas beleza. Porque nenhuma das anteriores pressupõe as anteriores, que as anteriores são só as de cima, né? E aí não necessariamente. Depois, letra C. Um tempo seguro para que o fabricante do objeto engenheirado possa garantir o funcionamento do objeto engenheirado sem que seja necessário substituir o objeto. Aqui a gente está falando de garantia, né? Não é bem isso, né? A função de tempo de primeira falha, ela é só uma variável estatística. Aqui você já tem uma consequência dela. Está falando de garantia. Aqui já está muito lá na frente. Letra D. O tempo médio no qual aquele objeto engenheirado costuma apresentar a primeira falha. Sim, é essa daqui, né? Tempo médio, porque é uma variável estatística, no qual o objeto engenheirado costuma, nem precisava da palavra costuma aqui, mas ou apresenta a primeira falha. E letra E aqui, o menor tempo possível em que o objeto engenheirado poderá apresentar uma falha. Também não necessariamente, né? Quer dizer, de novo, é uma variável estatística. Menor tempo possível, a gente estaria falando do mínimo ali, né? O que falhou primeiro. E às vezes, algumas falhas elas podem ocorrer com objetos que são outliers ali, né? Eles estão fora da faixa de análise ali, né? Então, às vezes aconteceu de você produzir um produto e ele já saiu da linha de produção sem conseguir desempenhar a função porque houve um problema na produção ali. E esse problema deve ser corrigido. Então, não necessariamente é uma característica daquele produto já sair sem funcionar. É uma característica do processo que vai ser corrigida. Então, essa é a pergunta 10. Depois a pergunta 11, pessoal. Sobre o FMEA, né? FMEA, lembra lá, Failure Modes and Defect Analysis, né? Então, você vai estudar todos os modos de falha e esses modos de falha você vai estudar como que eles podem interferir na execução da função do produto. Então, está dizendo assim, ó. Letra A, todas as alternativas são corretas. Ainda não sei porque não li as outras, vamos ver. Busca entender os efeitos no sistema como um todo, partindo do estudo de uma falha específica. Sim, é exatamente a abordagem do FMEA, né? Você parte de uma falha e tenta entender como ela influi no sistema como um todo. Depois, possibilita uma melhor compreensão do sistema a ponto de auxiliar no planejamento da manutenção do objeto engenheirado. Também é verdade, né? Porque se você consegue partir do estudo de uma falha
e a partir dessa falha você entende todos os efeitos sobre o funcionamento do sistema como um todo, você pode fazer um planejamento da manutenção de forma a prevenir ou mitigar a ocorrência daquela falha, né? Aqui, possibilita a melhoria de projeto no sentido de redução ou mitigação de falhas. Também é verdade, né? Eu posso fazer um FEMEA e a partir desse FEMEA eu posso melhorar um produto, né? Eu posso não necessariamente só estudar como esse produto funciona, fazer manutenção, tudo bonitinho, mas eu posso melhorar o projeto. Então também é verdade. E por último, pode ser realizado no momento de projeto de um objeto engenheirado ou em momento de análise de falha após o lançamento do objeto no mercado. Também é verdade, existem vários momentos na execução do seu projeto onde você pode executar um FEMEA, seja durante o projeto, né, durante a concepção, ou seja, depois do lançamento no mercado, quando já ocorreu uma falha. Você pode fazer o FEMEA em qualquer um desses momentos, ou em todos eles, inclusive. Então, aqui a alternativa A é melhor, né? Todas as alternativas estão corretas aqui. E a última questão, pessoal, seguinte, ó, sobre o FTA. O FTA, para quem não lembra, é aquele Fault Tree Analysis, né? Então, o Fault Tree Analysis, o que ele faz? Ele faz o processo contrário do FEMEA, né? O FEMEA ele parte da falha e vai até a execução da função. O FTA ele parte da execução da função, né? Parte da falta da execução da função e tenta voltar, fazer o caminho de volta até encontrar a falha, né? Então, vamos lá, vamos ler as alternativas. Letra A, é uma análise que busca compreender a severidade das possíveis falhas para que se possa preveni-las com antecedência. Não, isso daqui quem faz é o FEMEA, né? O FEMEA, ele busca entender a severidade das falhas. Letra B, é uma análise que funciona de modo inverso ao FEMEA, no sentido de que parte do estudo do efeito final e a partir dele busca se encontrar a falha primária. Isso aqui é a mais correta até agora, né? Letra C, nenhuma das outras alternativas. Letra D, é uma análise que só funciona sob os mesmos moldes do FEMEA. Aliás, é uma análise que funciona sob os mesmos moldes do FEMEA, no sentido de buscar compreender os efeitos sobre o sistema a partir de uma falha. Não, é o contrário, né? É exatamente o contrário. Você parte do efeito sobre o sistema e chega na falha, né? Você não parte da falha e chega no efeito. E letra E, é uma análise que busca correlacionar as falhas e suas causas a partir de qualquer estatística disponível. Também dão, né? Aí tá muito abrangente isso daí e não é assim que o Fault Tree Analysis funciona. Quando você vai fazer um FTA, você busca entender quais itens são redundantes, quais itens não são redundantes. Não é só a estatística que vai entrar aqui. É a própria concepção, é o próprio projeto do que você está analisando também. Então essa alternativa B aqui é a mais correta, tá?